Olá pessoal, vamos então para o nosso terceiro sólido geométrico, que são os cones. Como a gente fez com os anteriores, vamos começar pela definição, né? E um cone se define da seguinte maneira: um círculo de centro O em um plano e um ponto que nós chamamos de vértice fora dele. E se nós conseguirmos fazer com que segmentos de reta unam a circunferência a este ponto, nós determinamos então o sólido que chamamos de cone. Isso pode acontecer, tal qual os demais sólidos, de duas maneiras. Os cones retos, onde a projeção do vértice está exatamente sobre o centro do círculo, e os cones oblíquos, onde a projeção do vértice está fora do centro do círculo, da base. Como nós já comentamos anteriormente, nós vamos nos fixar neste momento no estudo dos nossos cones retos. E assim como fizemos com os cilindros, nós vamos nos ater a outra definição, né, que são os que a gente chama de cones de revolução. Da mesma forma que nós fizemos com os cilindros, agora nós vamos tomar um triângulo retângulo de catetos R e H, hipotenusa G, e sobre um dos eixos dos catetos desse triângulo, vamos colocar um eixo e fazer a sua rotação, fazendo então que se determine o que nós chamamos de cone de revolução. Importante observar já nessa definição que o triângulo que usamos para definir o nosso cone já traz consigo uma relação entre as suas medidas, geratriz, altura e raio, que é o teorema de Pitágoras. A geratriz ao quadrado em todo cone reto será igual à sua altura ao quadrado mais o seu raio ao quadrado. Essa é a relação que teremos entre as três medidas do cone durante a resolução dos nossos problemas. E aí vamos lembrar que a gente já comentou que toda vez que a gente estuda um sólido, nós temos dois objetivos que estão sempre nos acompanhando, que é determinar as suas superfícies e também o seu volume. Como a gente já falou a grosso modo, né, quanto tem de casca, quanto se gasta para construir o sólido e quanto cabe dentro dele. E para isso, é importante que a gente consiga determinar que figuras geométricas planas nós vamos usar para construir este nosso sólido. A gente já viu que para construir um prisma, eu preciso de polígonos iguais nas bases e mais paralelogramos para que possamos fazer as superfícies laterais. Para construir um cilindro, nós precisamos de dois círculos idênticos e um retângulo para fazer a superfície lateral. Que figuras nós precisamos, então, para construir o nosso cone, né? E a primeira ideia parte do seguinte: vamos tomar aqui o que nós vamos chamar de planificação do nosso cone. Então, quais são as figuras planas que são usadas? Aqui estão. Para construir um cone, eu preciso de duas figuras geométricas. Um círculo, que será a base do nosso cone, um círculo de raio R, e um setor circular de raio G, geratriz, e com um ângulo central θ, que determinará a nossa superfície lateral. Eu gosto de fazer uma seguinte brincadeira aqui. Vamos observar. Eu tenho aqui um círculo de raio G. Logicamente, este círculo eu não consigo determinar um cone. Agora, se eu pegar uma parte desse círculo, ou seja, um setor circular, que eu vou fazer aqui, se eu começar a fazer com que uma parte menor deste círculo se una, eu consigo então determinar o que a gente chama de cone. Observem aqui onde se encontra a geratriz. A geratriz está
na lateral do cone. E aqui eu tenho, então, que vocês conseguem ver a altura do cone e também o círculo que forma a sua base. Eu posso diminuir este setor circular, como nós temos ali no nosso outro exemplo, pegar um setor circular de meio círculo e, novamente, se eu juntar os seus dois raios, eu tenho novamente um cilindro. Porém, este cilindro será mais alto e com um raio da base menor. Conforme eu vou diminuindo o meu ângulo central e mantendo a geratriz, logicamente, a altura do meu cone vai aumentando e o meu raio vai diminuindo, sempre mantendo a relação no Teorema de Pitágoras que nós vimos anteriormente. Então, dada essa planificação aqui, com essas duas figuras, a gente já consegue reparar aqui, para determinar quanto de casca tem um cone, basta que a gente consiga determinar a área de um círculo, que é a nossa base, a superfície da base, e a área de um setor circular, que é a nossa superfície lateral. Então vamos lá. A base nós já estudamos exaustivamente e podemos dizer que a superfície da base é o famoso πr ao quadrado. Agora, para a superfície lateral, vamos fazer algumas observações. Primeiro, com relação ao ângulo central da superfície lateral e as medidas do nosso cone. Observem aqui, eu tenho uma regra de 3 simples, onde eu estou comparando o ângulo central e o comprimento de circunferência. Vejam bem, eu estou dizendo aqui que quando eu tenho um setor circular de ângulo 360, ou seja, o círculo completo, o comprimento deste círculo é 2π e nós falaríamos R, só que neste momento o raio do círculo é G. Então eu escrevi aqui que o comprimento é 2πg, certo? Agora, se nós temos um ângulo central θ desconhecido, o comprimento que nós temos, eu vou trocar aqui a figura, o comprimento deste setor circular aqui é 2πr. Da onde 2πr? O comprimento desse setor circular é a linha que circunda toda a base do nosso cone, tá certo? Então, este comprimento aqui do setor circular mede quanto? 2πr, onde R é o raio da base do nosso cone. Resolvendo esta regrinha de 3 simples, já fazendo o cancelamento de 2 e π que aparecem nestes dois termos, nós chegamos à seguinte conclusão, que o ângulo central da superfície lateral de um cone é R dividido por G vezes 360. Observem uma coisa, daquele triângulo retângulo com o qual nós definimos o cone, G é a sua hipotenusa, ou seja, G é o maior lado daquele triângulo. Portanto, quando eu olho para essa fração R sobre G, eu sei que o resultado dela será sempre um número menor que 1. Ou seja, eu só posso ter para ângulo central de uma superfície lateral de cone, de um setor circular que determina a superfície lateral de um cone, um ângulo menor que 360 graus. Eu só teria o ângulo 360 graus, que eu já mostrei para vocês que é impossível, se R fosse igual a G, que também é outra coisa impossível, certo? Ótimo. Bom, com base nessa informação, nós podemos partir para outra regra de 3, né? Pensando novamente no setor circular, que nós também já calculamos quando fizemos o nosso estudo de círculo e circunferência. A ideia é a mesma, só que agora, ao invés de compararmos o ângulo com o comprimento e circunferência, nós vamos calcular o ângulo com a área do círculo ou do setor, né? E aqui a gente tem, de novo, se o ângulo for completo, 360 graus, a área do círculo seria πr ao quadrado, neste caso, voltando aqui, R vale G, então eu escrevo lá
que eu tenho a área πg². Se eu tenho um ângulo qualquer, θ, que eu inclusive poderia ter escrito aqui no lugar dele, R sobre G vezes 360, eu vou conseguir calcular uma área X que eu estou chamando de superfície lateral, certo? Fazendo essas multiplicações e a substituição do valor de θ por R sobre G vezes 360, nós chegamos à seguinte conclusão, que a superfície lateral de um cone depende de duas de suas medidas, do raio e da geratriz. A superfície lateral de um cone se dá por πrg, ok? Ótimo. E aí, como a gente já fez nos demais sólidos, nós sabemos que a superfície total, que nós chamamos de ST, né, é a soma da base com a superfície lateral. Notem aqui que pela primeira vez um sólido não tem duas bases, né? Portanto, a gente não usa o duas vezes superfície da base mais superfície lateral. Nós temos apenas e tão somente, né, uma base e uma superfície lateral, e a soma dessas duas, πr² mais πrg, fazendo um algebrismo, nós chegamos em πr, que multiplica R mais G, certo? E por último, o cálculo do volume. Bom, aqui nós precisamos fazer uma relação importante. Embora nós não consigamos mostrar neste momento matematicamente como isso aparece, é importante que tenhamos a noção do que acontece aqui. Eu posso dizer que se um cilindro e um cone tiverem os mesmos raios da base e as mesmas alturas, é possível dizer que dentro do cone o volume que nós temos é equivalente, dentro do cilindro, o volume é equivalente a 3 cones. Eu preciso de 3 cones de mesmo raio e mesma altura do cilindro para que os seus volumes sejam equivalentes. Ou seja, eu posso dizer que o volume de um cone é a terça parte do volume de um cilindro, superfície da base vezes a altura, ou simplesmente 1/3 de πrh, πr²h, ou se quiserem, πr²h dividido por 3. São com essas equações que nós vamos nos divertir com os nossos cones. Precisamos fazer só uma última observação, que é uma observação semelhante àquela que nós já fizemos com o nosso cilindro, né? Que é falar a respeito da seção meridiana. O que é a seção meridiana? É a seção que se forma quando a gente intercepta um plano que passa pelo vértice do cone e também pelo centro do círculo que o define. Então, se nós pegarmos um cone, né, e conseguirmos passar um plano exatamente aqui pelo centro, quando a gente dividir este cone em duas partes, nós vamos observar esta figurinha aqui, né, que é um triângulo isósceles que tem medidas G em dois lados e 2R na sua base. Então, a princípio, a seção meridiana de um cone é um triângulo isósceles. Porém, pode acontecer da base deste triângulo ser igual aos seus outros dois lados. Pode acontecer de 2R ser igual a G. E a partir desse momento, eu passo a ter, além de um triângulo isósceles, um triângulo também dito equilátero. E aí nós vamos dar um nome para este cone, assim como nós fizemos lá nos cilindros, né, de cone equilátero. Então, para a gente lembrar aqui, toda vez que eu falar que um cone é equilátero, eu tenho que lembrar que a sua seção meridiana é um triângulo equilátero, e então, por conta disso, o dobro do raio é igual à sua geratriz. Ótimo. Agora podemos partir, então,
para os nossos exemplos. O primeiro exemplo vai tratar justamente desta parte dos cones equiláteros, certo? Então, nós temos aqui, diz o problema, a seção meridiana de um cone equilátero tem área igual a 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Determine as dimensões do cone, a sua superfície total e também o seu volume. Então, neste exemplo, nós podemos nos divertir com todas as equações que nós vimos durante essa primeira explanação. Então, vamos ao problema. Eu tenho uma única informação, que a seção meridiana do cone, que é equilátero, tem uma área igual a 25 raiz de 3. Então, vamos juntar os pontos. Se este cone é equilátero, é porque a sua seção meridiana é um triângulo que possui os 3 lados iguais. E aqui eu fiz questão de ainda não lançar os nomes das dimensões do nosso cone, e sim observar apenas o triângulo formado na sua seção meridiana. E o que a gente sabe? Que a área deste triângulo, aqui a fórmula da área do triângulo equilátero, vale 25 raiz de 3. Então, comparando a área que nós temos com a sua fórmula, já começando cancelando as raízes, né, eu posso dizer que 25 vezes 4 é igual a L ao quadrado. Ou simplesmente que L é igual a raiz de 100, ou ainda que o lado do triângulo gerado pela seção meridiana do cone que nós estamos estudando mede 10 centímetros. Então, olha lá em cima. Se o cone é equilátero e o lado mede 10, eu posso dizer que 2R é igual a G, que por consequência é igual a L. E aí nós tiramos duas informações que nos interessam. Que G é o próprio L, que vale 10, e que 2R vale 10. Por consequência, R vale 5. Então, das 3 dimensões que me interessam num cone, 2 delas já estão garantidas. Me falta determinar a altura. E a altura eu vou conseguir obter usando a relação que nós observamos lá na definição do cone de revolução. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais R ao quadrado. Substituindo os valores que obtivemos anteriormente, temos que 75 é igual a H quadrado, ou simplesmente que H vale 5 raiz de 3 centímetros. Então, aqui estão as 3 dimensões do nosso cone. Tem uma coisa que não está calculada aqui, mas é importante que se lembre que, com esses dados, já é possível, se eu quiser, determinar qual é o tamanho do setor circular que eu preciso ter para poder construir este cone que está sendo estudado. Então, na verdade, como é que eu calculo o ângulo do setor circular? Lembrando da formulinha que vimos anteriormente. O ângulo central θ é a divisão de R por G multiplicado por 360. Então, olha aqui. Se a gente dividir R por G, é dividir 5 por 10. Dividir 5 por 10, eu tenho 0,5, meio, como queiram. Meio multiplicado por 360, eu tenho 180 graus. Na verdade, o triângulo que nós estamos, o cone que nós estamos estudando é justamente esse conezinho amarelo aqui, que ele tem um ângulo central de 180 graus, uma geratriz que mede 10 e um raio que mede 5. Se nós montarmos este quebra-cabeça aqui, o que nós vamos obter é exatamente este cone aqui com este triângulo que aqui está na forma de 3 dimensões. Bom, seguindo. Na letra B, eu quero calcular a superfície total do meu cone. E nós já vimos anteriormente que a superfície total é πr, que multiplica R mais G.
Como já temos todas as dimensões do cone, fica bastante tranquilo. O raio vale 5, a geratriz vale 10, e eu tenho então 5π vezes 15, ou simplesmente 75π centímetros quadrados. É sempre bom lembrar que, para esses exemplos acadêmicos, não faz necessário que a gente substitua o π por 3,14. Né? Só nos toma tempo e trabalho com contas. Então, para exercícios acadêmicos, podemos deixá-lo assim. E por último, para este problema, o volume, que é 1/3 da superfície da base, πr², vezes a altura, e substituindo os seus valores, vamos ter ali um número bastante bonito. 125 raiz de 3π dividido por 3. Claro, na calculadora, se desejarmos, podemos fazer uma simplificação e encontrar um número decimal. Neste momento não é interessante, então vamos deixar o nosso resultado assim. Bom, vamos seguir para os nossos 2 últimos exemplos. Tentar aplicar um pouco mais. Então diz assim, um silo para ração é um cone com um vértice voltado para baixo. Então agora nós estamos olhando, né, um silo para ração, da forma que a ração pode escolher, o cone com o vértice voltado para baixo, com raio 2 metros e altura 3 metros. E aí uma pergunta, qual o percentual de ração disponível ainda neste silo quando a altura já baixou 1,80 m? Então eu tenho um silo de 3 metros de altura, só na parte cônica, é óbvio, é o que nós estamos interessados em trabalhar, e nós sabemos que a partir do momento que eu comecei a retirar a ração pelo vértice, pela parte de baixo, eu já tive um abaixamento do nível da ração igual a 1,80 m. A minha pergunta é, quanto de ração ainda tem neste silo? E esse exemplo está aqui justamente para mostrar para vocês que eu não posso querer calcular o volume proporcionalmente. Né? Alguém poderia me dizer, 1,20 m que ainda resta representa 40% da altura, 40% de 3 metros. É verdade? E, portanto, eu posso dizer que lá eu tenho 40% do volume. É mentira, certo? Então, isso eu não posso fazer. Essa conclusão eu não posso tirar. Na ponta, digamos assim, do nosso cone, a quantidade de volume é bastante menor, tá? Então, o que eu quero provocar aqui é que a gente use uma ferramenta lá da nossa geometria plana, né? Que é trabalhar um pouquinho com semelhança de triângulos. Então, eu fiz um esqueminha aqui, o nosso silo, com a ponta voltada para baixo, a sua altura de 3 metros, o volume, a altura que já baixou 1,80 m e a altura que nos resta de 1,20 m. E eu quero fazer uma comparação de volumes do silo cheio e do silo restante, digamos assim. Né? Só que para isso, do cone grande eu conheço todas as dimensões, não há problema nenhum. Eu não conheço todas as dimensões do cone que resta. Por quê? Porque cada vez que eu tenho a altura sendo reduzida, que o nível da ração vai baixando, o raio deste cone também acompanha proporcionalmente a descida da sua altura. Por isso é que a gente vai observar que aqui embaixo nós temos um triângulozinho, né? Ou 2 triângulos. O triângulo grande, com um cateto 2 e outro cateto 3, e eu escrevi aqui embaixo. O outro tem cateto 1,20 e o outro cateto R. E a gente pode, por tudo que a gente já viu, dizer que esses 2 triângulos, o grande e o pequeno, são semelhantes, e daí eu posso escrever que o raio do grande está para o raio do pequeno, assim como a altura do grande também está para a altura do pequeno. Né? E como a gente já tinha dito antes, se a minha altura restante é 40%, agora eu posso dizer com certeza que o meu raio restante também é 40% do nosso cone principal, digamos assim, certo? Então eu tenho ali que o raio vale 0,80, porque lembrem, eu disse há pouco,
As medidas, quando diminuem proporcionalmente uma com relação à outra. E aí eu posso facilmente calcular o percentual que nos resta de ração. Calculando o volume do cone cheio, 1/3 de π r ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes h, que é 3, dá até para fazer uma simplificação de 3 com 3, e nós temos então o volume total do meu silo de 4π metros cúbicos, certo? Coisa de 12,5 metros cúbicos, ou se vocês quisessem uma transformação melhor, perto de 12.500 litros. Agora, o que restou, né? O que restou é 1/3 de π, o raio que nós encontramos 0,80 ao quadrado e a altura que já sabíamos que restava, 1,20 metros. O volume restante deste nosso cone é 0,256 π. E aí, para calcular o percentual, basta que façamos a divisão da parte que nós temos pelo total que nós tínhamos, a divisão do resto pelo volume cheio. Fazendo as simplificações, nós temos lá 6,4%, certo? Claro, existiria uma outra ferramenta que poderíamos usar e dizer que o cubo da razão entre as alturas é também a razão entre os volumes, certo? Mas esta construção aqui com os nossos triângulos semelhantes é bastante mais bonita, tá? E por último, o último exemplo, também vamos tentar aplicar um pouco a prática de vocês, que diz o seguinte: um tanque para piscicultura é um tronco de cone. O que é um tronco de cone? É um cone do qual foi retirado uma ponta, certo? Com um raio maior igual a 10 metros e o raio menor igual a 6 metros. E uma altura igual a 3 metros. Determine o volume do tanque, ou seja, quanto de água cabe dentro deste tanque. Eu fiz até aqui embaixo, já para auxiliar no nosso problema, a vista lateral do tanque, né? Como se a gente cortasse o tanque exatamente no meio e olhasse para as suas dimensões. Um raio 10 metros, ou seja, de ponta a ponta no tanque teríamos 20 metros, e o fundo do tanque, com os barrancos caindo para dentro, um raio de 6 metros, ou seja, um diâmetro de 12, e uma altura de 3 metros. A ideia aqui é justamente usar o mesmo raciocínio do problema anterior. Vejam bem, agora eu vou complementar o meu triângulo para observar a semelhança. Essa parte aqui de cima é metade daquele desenho que nós tínhamos na parte anterior. E eu continuei o barranco e também continuei a sua altura, para dizer que eu posso tentar fazer uma comparação de um triângulo que tem um cateto 10 e outro H, e aí eu já fiz aqui no cantinho a diferença entre os raios 10 e 6 dá 4, e a altura entre esses dois raios é 3. E aí eu posso fazer a comparação de novo. O triângulo grande 10 está para 4, assim como a altura do grande H está para a altura do pequeno 3. Tudo isso para que a gente possa determinar que se eu continuasse, né, cavando o meu barranco do tanque na mesma razão dos primeiros 3 metros, a 7,5 metros de profundidade, eu conseguiria fazer com que todas as paredes se encontrassem, ou seja, eu teria então o vértice do nosso cone. E aí nós vamos fazer a mesma coisa que o problema anterior. Nós vamos dizer que o volume que nos interessa do tanque, do tronco de cone, é a diferença entre o cone grande e a ponta que foi retirada e jogada fora, com as medidas que nós já encontramos. Olha lá, o volume do cone grande, 1/3 de π r ao quadrado, os 10 metros,
vezes 7,5 metros, que é a nossa altura, e nós obtemos lá 250 pi metros cúbicos. Beleza? E na parte pequena, que é a parte de baixo, que nós estamos retirando, que não nos interessa, o volume pequeno tem raio 6, né? Raio da base 6, e a altura 4,5. Da onde 4,5? Eu calculei que todo esse H é 7,5. E eu sei que eu já tinha 3 metros lá em cima que eu estou desprezando, ou a parte que me interessa. Então eu tenho essa altura de 4,5. Realizando as operações, o volume da parte que nós tiramos fora, para sobrar o tronco do cone, são 54 pi metros cúbicos. Como eu já tinha dito anteriormente, o grande menos o pequeno, o tanque de piscicultura que nós temos, descrito no problema, tem 196 pi metros cúbicos. Já disse e vou repetir, se nós quisermos um número mais palpável, mais cotidiano, mais concreto, podemos fazer a transformação ou a aproximação do π com 3,14 para chegarmos lá perto de 600 metros cúbicos de volume para este tanque. Tal e qual eu fiz no nosso último vídeo, eu vou deixar aqui também um desafio para vocês. Quanto eu gastaria para revestir deste tanque o fundo e os seus barrancos, certo? Eu quero só revestir o fundo, que é um círculo de 6 metros de raio, isso eu posso dizer para vocês, e mais aqueles nossos barrancos que se formam entre o espelho d'água, digamos assim, e o fundo, tá? Lembrando que esse tanque não vai ser coberto, senão eu não consigo botar nada dentro, tá? Então as paredes e o fundo, quanto eu gasto para resolver. Resolvam, me procurem no fórum que eu dou a resposta para vocês. Bom estudo, um abraço.